John Nash é um matemático considerado um gênio pela sua alta capacidade cognitiva para soluções de problemas lógicos. E logo ao entrar na faculdade de Princeton, em 1944, aos 21 anos, começa a apresentar sinais de esquizofrenia. Como colega de quarto e amigo, ele vê Charles Herman, porém este não se encontra nos registros da faculdade, além de uma sobrinha chamada Marcy. Nash almeja obter reconhecimento acadêmico e, após meses de tentativa, ele consegue criar uma teoria, denominada a dinâmica dos governos, que o destaca no universo acadêmico. Após a faculdade, trabalha como professor e conhece sua futura esposa, Alicia Nash. Neste mesmo período, Nash acredita ter sido convidado a participar de uma missão secreta pela inteligência americana, com o objetivo de desvendar os códigos enviados pelos russos aos espiões nos Estados Unidos. Assim, conhece William Parcher, um espião que o acoberta e o socorre quando este corre perigo. Sua esposa começa então a desconfiar de suas atitudes e pede ajuda médica. Nash é internado, diagnosticado com esquizofrenia e tratado por um psiquiatra, através de remédios fortes e sessões de eletrochoque. Porém, ao parar de tomar os seus remédios, uma vez que estes limitavam a sua vida amorosa e profissional, volta a alucinar. Contudo, dessa vez, consegue distinguir a realidade da alucinação ao perceber que Marcy não pode ser real, pois não envelhece. Após vários anos de altos e baixos, sem a utilização do tratamento, Nash consegue retomar a universidade e lecionar. Em 1994, se torna mundialmente reconhecido pela sua descoberta matemática, recebendo o Prêmio Nobel de Economia. Os sinais apresentados por John contam com as alucinações visuais e auditivas, os delírios, a reclusão social e o pensamento cognitivo de alta complexidade. As alucinações visuais e auditivas se dá quando John consegue ver e ouvir o seu colega de quarto Charles, sua sobrinha e o agente de governo William Porter. Os delírios, por sua vez, aconteciam quando ele acreditava ser um agente secreto de operações especiais do governo, cujas missões elas eram dadas por William Parcher, e essas missões eram decifrar códigos de revistas e jornais. Portanto, a sua posição por padrões o fazia criar mapas altamente complexos para decifrá-los, e por causa de suas contribuições ao governo estadunidense, acreditava ser perseguido e espionado pelos soviéticos o tempo todo. Outro sinal característico que John apresenta é a reclusão social. O comportamento dele era considerado estranho e esquisito pelos colegas de faculdade, e ele sempre era muito reservado e não conseguia se socializar. Outro sinal importante e muito ressaltado no filme é o pensamento cognitivo altamente complexo que John apresenta. Ele teve vários surtos no decorrer da vida e fez uso de fortes medicamentos. Com o passar do tempo, seu desempenho cognitivo começou a diminuir. E com isso, apesar de John já possuir baixas habilidades sociais, após os surtos, a reclusão social só aumentou. Um exemplo bem característico dos surtos que aconteciam com John é, por exemplo, quando ele está no hospital psiquiátrico e ele se fere gravemente ao tentar encontrar o chip que ele imaginava que William Porter tinha inserido em seu braço, e ao cortar o seu pulso, ele dizia que já tinham removido o chip dele. Sintomas. John apresentava sintomas de caráter solitário. Por exemplo, quando ele apresentava suas frases de, abre aspas, sou um lobo solitário, fecha aspas. Também se sentia-se rejeitado e ou excluído da sociedade, abre aspas, eu não gosto das pessoas e elas também não gostam de mim. Eram frases muito frequentes que ele trazia a todo momento no filme. Uma frase muito marcante de John no filme, que também se relaciona com os seus sintomas, é a frase de, abre aspas, eu não posso falhar, isso é tudo que eu sou, fecha aspas. É importante ressaltar elementos da vida de John, que de alguma forma influenciaram em seu quadro. O contexto histórico em que está inserido é de pós-guerra, então havia uma pressão para sanar as demandas consequentes dos conflitos. Duas falas do personagem Professor Hellinger ilustram bem o cenário. Os matemáticos salvaram o mundo da guerra, matemáticos como vocês. Para triunfar, precisa de resultados aplicáveis. Resultados.
Hoje entregamos o futuro das Américas em suas hábeis mãos. Quem será o próximo Einstein? Partindo disso, John tem a ideia de que precisa ser original e que isso o destacaria dos outros. Esse pensamento perdura durante todo o filme. John acredita que a única maneira de se sobressair e ser útil é por meio do seu intelecto, e vive para descobrir algo novo e único. Bom, agora eu vou citar para vocês as principais alterações patológicas nas funções psíquicas elementares. Em vontade foi hipobolia, automutilação e desorientação delirante. E no campo da afetividade foi a ansiedade persecutória, hipomodulação, pobreza de sentimentos e distanciamento afetivo. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a hipótese diagnóstica ateórica com base no DSM-5. Bom, a esquizofrenia é caracterizada pelo DSM, com uma perturbação cuja duração mínima é de 6 meses e inclui no mínimo 1 mês de delírios, alucinações, discurso organizado, comportamento amplamente desorganizado ou catatônico. Os sintomas característicos envolvem uma série de disfunções cognitivas e emocionais que acometem a percepção, o raciocínio lógico, a linguagem e a comunicação, o controle comportamental, o afeto, a fluência e a produtividade do pensamento, o impulso e a atenção também. Ela é um transtorno psíquico endogêneo que está caracterizado notadamente pela perda do contato com a realidade e afeta a capacidade de pensar logicamente, sentir emoções e sentimentos e comporta-se em situações sociais. Bom, sobre a hipótese diagnóstica teórica, a perspectiva que a gente escolheu foi a psicanalítica, que atualmente a esquizofrenia DSM-5 está dentro do espectro esquizofrênico. Na psicanálise, o indivíduo que é considerado nesse espectro, ele é denominado psicótico, ou seja, sua estrutura psíquica não está amarrada dentro do nó borromeano enlaçado entre o real, o simbólico e o imaginário. O imaginário, ele baila à deriva. O Freud, ele diz que o psicótico perde o contato coerente com a realidade, pois o id, parte da estrutura tripartite do aparelho psíquico, governa o superego e o ego do indivíduo. O id é considerado a parte mais institucional do ser humano, onde surgem os desejos e as fantasias sem lastros, lugar onde o inconsciente reina livremente. Boa noite a todos. Dando continuidade então à nossa apresentação, vou falar um pouquinho sobre a proposta de tratamento. Então, seria através de uma abordagem farmacológica, psicológica e social. Como a esquizofrenia se trata de uma doença crônica, organizar um projeto de tratamento e recuperação a longo prazo é essencial. A psicoterapia individual, em inúmeros trabalhos, mostra o benefício desse tratamento em caso de esquizofrenia. Então, seria necessário uma orientação à esposa, aos amigos e ao filho. E teria também uma recomendação para um tratamento psicoterapêutico com o filho de John. Também seria fundamental que estabelecesse uma proposta de desenvolvimento de palestras sobre o distúrbio da esquizofrenia dentro da universidade de John, para que os alunos e professores conheçam do distúrbio e entendam como se comunicar com ele e outros portadores do distúrbio. No tratamento com a psicoterapia individual, o psicanalista vai organizar os pensamentos do paciente, o auxiliando a ficar numa posição mais estável psiquicamente. Os estudos da psicanálise apontam que a esquizofrenia entende que o ego é o centro das nossas reações e desejos, sendo então o cerne indispensável da consciência. Se ele se desintegra, como na esquizofrenia, toda a ordem moral desaparece e a realidade não pode ser reproduzida voluntariamente. Então, o centro, o ego,
se partiu em algumas partes da psique e passarão a referir-se apenas a um fragmento do eu. O indivíduo passa a viver fora da realidade. Resumidamente, o que acontece é que os impulsos primitivos anteriormente rejeitados e temidos pelo ego invadem o campo da consciência, obrigando ao ego à última defesa, que seria a perda da coerência do pensamento, ou seja, a destruição do processo cognitivo, por não suportar lidar com determinados conflitos. Impulsos primitivos, de forma geral, são tendências, desejos, sentimentos que a pessoa teme e não admite tê-los. Outro aspecto que deve ser apontado seria que na psicose e na esquizofrenia, o lugar do psicanalista será de acolher a subjetividade do paciente em sua tentativa de construção e atendê-lo como um ouvinte atento para que haja compreensão desses sentimentos, pois na esquizofrenia possui uma comunicação diferenciada e muitas vezes repleta de símbolos. A escuta atenta e respeitosa do terapeuta permite que o paciente se sinta encorajado a relatar seus sofrimentos e preocupações. A partir disso, seus relatos passam a ser mais espontâneos e o terapeuta vai identificando os momentos que pode intervir na interpretação de conflitos. As principais ferramentas que o terapeuta dispõe são a informação, o esclarecimento e a interpretação. Os medicamentos também são essenciais para o tratamento da esquizofrenia, assim como a psicoterapia vai complementar esse tratamento. Seria um trabalho conjunto e multidisciplinar. As medicações, portanto, fazem o ajuste no que está desajustado. Infelizmente, no caso da esquizofrenia, não se conhece uma medicação capaz de realizar essa tarefa completamente, para restabelecer a normalidade do paciente. E no caso de John, ele deixou de tomar as medicações e acabou entrando em surto novamente. Por isso que no caso dele, o paciente carrega a esquizofrenia residual, pois nunca se livra de todas as alucinações e delírios. Sem o uso da medicação, o John aprendeu a lidar com as suas alucinações, as ignorando com o passar dos anos, levando uma vida funcional, entre aspas, normalmente. E, infelizmente, como o caso ocorreu na década de 1960, o paciente acabou recebendo tratamento de choque como parte de tratamento e ficou no hospital psiquiátrico por várias semanas. Pode-se concluir com esse trabalho percebendo que a esquizofrenia é um quadro psicopatológico e há muito do que continuar pesquisando. Na realidade, ainda é uma incógnita para a medicina, ciência e também para a psicanálise. Sabe-se então que há muito sofrimento psíquico e intenso nos casos de esquizofrenia, e as consequências na vida desses sujeitos são inúmeras. Finalizando então a nossa apresentação, agradecemos a todos da sala e ao final deixamos as referências utilizadas para nosso trabalho. Muito obrigada.